Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ana Paula, sou psicóloga. Eu tô aqui para te ajudar a saber um pouco mais sobre si. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito comum na nossa vida, que é mais ou menos assim: a gente quer muito uma coisa, uma promoção ou uma virada aí na vida financeira, né? Eu quero criar novos projetos, eu quero um relacionamento legal, mas alguma coisa acontece e não dá certo. Quando a oportunidade chega, alguma coisa vai se aproximando, alguma possibilidade vai se aproximando, e aí acontece alguma coisa que afasta, a gente adia, a gente, quando vê não deu certo, não sabe explicar por quê. O que é isso? Chama autossabotagem. Sim, é uma autossabotagem. Não é aquilo que aconteceu lá fora, não é aquilo que a gente pensa que afetou a gente, não é aquilo que a gente quer que seja a culpa do que quer que for. É autossabotagem. Aquilo que eu mais quero, eu tenho a tendência a afastar. Ou seja, uma parte sua quer avançar e uma outra parte evita. A outra parte puxa o freio. Então a gente vai falar sobre isso hoje, entender um pouquinho mais o que leva à autossabotagem, por que ela existe e como fazer para não se sabotar mais, lógico. Então, o que é autossabotagem? Autossabotagem é quando os nossos comportamentos dificultam ou impedem os objetivos que eu conscientemente desejo. Então, não acontece porque a pessoa quer fracassar. Acontece porque existem conflitos internos que impedem a pessoa de continuar adiante naquele objetivo. Então, o que está por trás? Medo de fracassar, né? Medo do sucesso, baixa autoestima. Então, ao mesmo tempo que eu tenho medo de fracassar e desse fracasso ser exposto, né, como a gente já falou no caso da procrastinação, assim também acontece com o medo do sucesso, porque eu desconheço o sucesso ainda. Então, e se der certo? O que eu vou fazer? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que vai ter que lidar com isso? Porque desconheço esse sucesso. E a autoestima também é um fator, porque se eu não tô com esse autocuidado, essa autoestima bem trabalhada, eu não vou entender que eu mereço isso, né? Essa mudança, esse novo status, ou esse possível sucesso, então também vai impactar. Outro fator que está por trás são lealdades invisíveis. O que é isso? Isso é um termo usado nas constelações familiares, que são como se fossem crenças limitantes que impedem a gente de avançar devido a essa consciência do nosso clã. Então, por exemplo, uma família que você cresceu ouvindo que quem tem dinheiro não é muito honesto, ou a gente nunca vai ter isso não é pra gente, isso não é pra gente como a gente. Ou então, por exemplo, se falar de relacionamento, homem não presta, você vai ser traída, qualquer desses assuntos que é uma crença já firmada no clã, né? E a gente geralmente é leal inconscientemente dessas crenças. E também uma coisa que tá por trás disso é uma necessidade de manter uma identidade. Isso é muito profundo, porque dependendo do que for, né, esse avançar, uma mãe não faz isso, então eu tô dominada por essa identidade de mãe, ou então, uma psicóloga, isso não é coisa para psicólogo, isso não é coisa para mulher, isso não é coisa para mulher casada, ou qualquer que seja a identidade que eu quero preservar, isso me impede de fazer uma outra coisa da qual eu tenho um conceito, né, um pré-conceito, que quer que seja, referente a não poder estar relacionado com essa identidade que hoje eu tô pautada. Então, mudar ou crescer pode afetar essa identidade que eu quero preservar.
Então, como que a autossabotagem aparece? Ela pode aparecer, no caso, na procrastinação, desistir perto da linha de chegada. Você tá indo, tá lá no meio do projeto, é quando tá chegando, você vai concluir, você vai apresentar, você vai lançar um produto, o que quer que seja, vai começar a namorar com aquela pessoa e aí dá alguma coisa e a gente retrocede aí uns passos. Em caso de relacionamento, a gente passa por relacionamentos repetitivos, a gente quer um relacionamento diferente, né? Quando a pessoa fala que ela tem dedo podre, então, e quando vê ela tá de novo num relacionamento assim, por quê? Porque é o conhecido, ela vai por mais que doa, por mais que é desconfortável, é o que ela conhece. Ela não tá aberta, ela não sabe o que é esse relacionamento legal, esse relacionamento saudável que ela ouve falar, mas às vezes por lealdade sistêmica ou qualquer que seja a crença que tem, ela não acredita que isso existe. Então, como que ela vai encontrar? Vai confrontar uma crença que ela tem, uma certeza que ela tem, ou uma lealdade que ela tem. Outra coisa muito comum em relacionamento é eu termino a relação porque eu evito que alguém termine comigo. Então a gente já começa a identificar um monte de defeito, um monte de ponto negativo, e aí eu termino a relação e falo que ela não ia dar certo, mas na verdade eu já estava praticamente envolvida, eu já estava num nível na verdade, de envolvimento que eu já estava vulnerável, que eu já estava ali refém daquela situação, e aí se a pessoa termina comigo, eu ia ficar devastada, então eu já dou um jeito ali de sabotar essa relação. Claro, gente, tudo isso aqui é inconsciente. Outra coisa é não cobrar pelo próprio trabalho. Então, eu entreguei um trabalho legal, me elogiaram, me indicaram, os clientes têm lá um monte de feedback positivo, mas não consigo cobrar, eu acho injusto, eu acho que eu tô abusando, né? Eu acho que não vale tanto assim, eu acho que ainda não tô pronta para cobrar esse valor. Ou então a pessoa pensa assim, nossa, se eu cobrar mais caro, vão parar de comprar de mim. Então o que acontece? Um conflito interno, a pessoa quer crescer, ela quer ampliar, mas tem uma coisa que freia. Não se candidatar a uma oportunidade, nossa, isso é o que mais tem. Tá lá, vaga aberta ou sei lá, uma ideia para ser explorada, que a pessoa até tem interesse, mas ai não, ai, ela, olha, a pessoa caça o motivo para não se candidatar a essa nova oportunidade. Deixar para a última hora e aí, né, como eu falei lá no vídeo da procrastinação, olha, não é porque eu queria, mas acabou não dando tempo. Então, olha, existem inúmeros cenários que a autossabotagem pode aparecer, mas esses são os mais comuns, os mais do dia a dia que compõem a nossa história. Qualquer um que assistir esse vídeo, se parar para pensar, vai achar em algum momento um desses assuntos aí que usou como justificativa para algo não ter ido adiante. Então, pode fazer esse exercício agora. Para e se pergunta o que eu queria, que já tem há muito tempo, né? Que eu gostaria de fazer, ou que eu queria que acontecesse. E o que eu teria que enfrentar se isso realmente acontecesse, se eu conseguisse realmente isso. O que eu teria que lidar aqui fora ou aqui dentro? Por exemplo, eu teria que lidar com alguma pessoa, com alguma condição, com algum status, com algum núcleo, né, de convivência. O que eu teria que admitir? Perguntas como essas vão levar a respostas maiores, mais amplas do que simplesmente, ai, não consigo, ai, é difícil, ai, não sei, né? A gente vai falar assim, olha, a verdade é que eu teria que frequentar lugares assim, assim, assado, e, sei lá, minha família, minha religião, o que quer que seja, não, entraria em conflito com essa condição, com essa situação, e eu não saberia lidar com isso. Porque entre minha religião ou minha família não aceitar isso aqui, tem eu. Quem vai lidar com isso aqui? Isso. Quem que vai lidar com esse conflito? Eu. Então, eu não estou pronto para lidar com esse conflito.
mas a gente joga pra cá e pra cá. Eu não tenho nada a ver com isso, por mim eu ia, mas a gente não vai. Então, diferente da procrastinação, que a gente acaba descobrindo que a verdade, na verdade é que eu não quero fazer, no caso da autossabotagem, é que eu tenho receio das consequências que eu vou ter que enfrentar. Tem uma autossabotagem que ela não tem esse nome, eu que tô dando esse nome, que é uma autossabotagem dupla, que é muito legal da gente observar, porque muitas vezes eu não tô só sabotando o resultado lá, o que eu almejo e o que eu tô com dificuldade de lidar. Eu tô sabotando o processo que vai fazer eu atravessar. E o que que acontece eu sabotando esse processo e consequentemente o resultado? Eu tô evitando lidar com esse conflito e assim evitando a repetição de padrão. Então, um dos fatores para a gente lidar com a autossabotagem, identificar a autossabotagem e diminuir ela, né? É a gente identificar o padrão. E aí a gente começa a pensar assim: os relacionamentos são sempre assim, né? O que eu mencionei do dedo podre. Toda vez que eu tô para ser promovida, eu adoeço. E aí minha energia cai e meu rendimento cai, lá. Toda vez que eu tenho uma ideia, acontece alguma coisa, sei lá, na minha família e eu decido optar, eu opto por me dedicar nessa outra questão. O que isso vai te ajudar? A você identificar que existe um padrão na autossabotagem quando você quer alguma coisa. Geralmente você vai identificar o que você quer e como que você retrocede. Depois, você vai identificar o que você está protegendo. Geralmente, quem, né? Então, ou é aquela identidade que eu mencionei, né? Eu tô protegendo a minha identidade de mãe, eu tô protegendo a minha identidade de filha, de professora, ou sei lá o quê. Ou muitas vezes eu tô protegendo alguém que essa pessoa, eu vou me afastar dessa pessoa, ou essa pessoa vai me ver de um jeito diferente, eu vou ter que lidar com essa relação, essa nova identidade. Então, muitas vezes a gente tem medo, por exemplo, do marido separar, ou dos meus pais descobrirem que eu não sou tudo isso, ou eu não era aquilo, ou eles achavam que eu não fosse capaz e agora eu tô mostrando uma coisa aqui que eles vão achar que eu escondi, o que quer que seja. A gente tem medo de decepcionar alguém, a gente tem medo de perder alguém, a gente tem medo de que alguém espera algo que eu não vou dar conta, ou que eu de alguma forma iludi. Então tem muita relação com pessoas, identidades e relações em geral. Outra coisa é nomear o medo. Então, o medo é de fracassar, o medo é do sucesso, o medo é de decepcionar, o medo é de ser julgado, o medo é de ser rejeitado. Precisa nomear, independente se você vai lidar com isso ou não, vai gostar ou não, precisa ser nomeado. Eu tenho medo de ser julgado, porque a partir do momento que você dá pertencimento a esse sentimento, ele tende a se dissolver, ele tende a não ser tão latente, não ser tão pulsante dentro de você, que vai fazendo você evitar aquilo. Eu tenho medo de ser rejeitado. Ai, nossa, no primeiro momento, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Nada. E aí, conforme aquilo vai tendo lugar, vai tendo espaço dentro de você, nossa, é só mais um medo e ok, vamos com medo mesmo. Porque ele tem lugar, ele tem espaço, ele pertence. E nossa, e assim, do mesmo jeito que eu tenho um fio de cabelo branco aqui, eu vou com esse fio de cabelo branco mesmo, eu tenho medo de rejeição e eu vou com ele mesmo. E ele não precisa ser tão monstruoso, ele é só mais uma parte de mim. Outro passo é parar de querer tá pronto, né? Parar de querer
tá apto, já tá preparado. Não tem esse dia, a gente nunca vai se sentir preparado, a gente sempre vai ter o friozinho na barriga. Então, assim, vai mesmo assim, sem estar preparado, vai indo, no meio do caminho você vai aprendendo, você vai lidando com as questões, vai surgindo medo, então você vai lidar, por exemplo, com a rejeição lá, sei lá, vai tomar um não de alguém, seja no trabalho, numa proposta de emprego, numa proposta de apresentar um projeto ou num relacionamento. E aí você, quando passa por aquele não, olha, é menor do que eu imaginei, porque eu tava dando uma importância muito maior para isso do que eu não tinha sentido ainda. E de repente pode não ser tão grande assim. Esperar se sentir seguro para realizar algo, geralmente não vai chegar, né? Que nem a pessoa que quer ter uma estabilidade X ou Y para, sei lá, ter filho ou comprar uma casa na praia, ou o que quer que seja, e quando for ter essa estabilidade, essa coragem, ou o que quer que seja, já não faz mais sentido na vida da pessoa, já tá em outra etapa de vida. E aí passou, né? E fazer pequenos movimentos, né? Então a gente geralmente tem um sonho lá, tem um projeto, um desejo, e ele já é imenso, sei lá, escrever um livro, ou o que quer que seja. Comece pequeno, vou escrever uma página, vou escrever um post no Instagram, eu vou começar assim, né? E aí, quando eu realizo aquele pequeno, eu identifico, olha, eu consegui, eu fiz, nem doeu, não foi tudo isso. E aí agora eu vou escrever sei lá, no caso do post, agora eu vou fazer um carrossel, que é aquele que vai arrastando pro lado. E aí eu vou indo, eu vou avançando e eu vou dando pequenos passos até que eu chegue num determinado ponto. Então, eu queria voltar um pouquinho no assunto que eu falei da autossabotagem dupla, porque eu vi muito isso de perto, né, no curso que eu faço de francização. E eu tô numa sala que tem vários grupos de vários níveis das pessoas que estão falando o idioma, o francês. Todo semestre, digamos assim, que vai começar, a sala enche, né? Existem novos alunos lá. E aí esses alunos vêm com uma motivação, vêm com uma energia e tal. Só que ao longo do processo elas se deparam com a sua vulnerabilidade, com a sua limitação, coisas que talvez ela não imaginou que tivesse ou não imaginou como lidar com aquilo. Então, às vezes, assim, imaginou que tinha limitação, mas tirar de letra isso aqui, porque é só eu aprender e eu continuo. Só que aí chega lá com conteúdo emocional, cada um com o seu, e vai lidar, por exemplo, com a personalidade do professor, né? Ou com os outros níveis de limitação, o que quer que seja, das outras pessoas do grupo. E aí, a hora que entra nesse conflito que ele é individual, a tendência a abandonar o curso é muito grande. Então, eu vi pessoas entrando e saindo assim, ó, muito rápido, porque não passaram no primeiro estágio, que é lidar com a frustração. Lidar com, nossa, eu realmente sou limitada aqui, ou nossa, eu não achei que eu tava tão ruim assim, na minha avaliação, eu achei que eu tava mais avançada, sei lá, ele lidava melhor com isso, né? Eu lembro que eu tava falando da minha dificuldade de aprender e a falar o idioma com um amigo meu, e ele falou assim, nossa, mas eu achei que você ia tirar de letra. Eu falei, eu também achei que eu ia tirar de letra, e não tirei. Mas o que é importante? Você ficar, né? E eu vi muitas pessoas saindo e colocando justificativa externa, né? O horário, ou ai não, agora eu acho melhor eu dar prioridade para tal coisa. Mas na verdade não, na verdade foram só situações que pesaram, porque a vontade é de desistir. Então, a personalidade do professor foi assim, eu acho que é praticamente unânime. Mas aí, como a gente tem até dificuldade de admitir certas coisas, a gente acrescenta outros, né? Fatores que
vão falar pra gente assim, é isso mesmo, você tá certa, porque a gente não sustenta nem uma coisa e nem outra. Eu não sustentei nem ficar aqui lidando com a minha limitação, com os meus fracassos, pequenos fracassos, né? Que eu considero fracasso, e nem sustentar eu vou abandonar. A gente não consegue sustentar esse nível de decisão. Então a gente põe desculpa para não sentir culpa de ter tomado aquela decisão. Então, o meu recado é sobre esse meio do caminho, porque esse meio do caminho, lidar com essa frustração, lidar com essa dificuldade, é o que vai te dar força, como se fosse uma musculação para você atravessar, para você saber mais sobre si, para você descobrir o que realmente é seu e o que realmente tem influência do externo da outra pessoa, ou do lugar, ou do horário, o que quer que seja. Porque às vezes não é motivação, não é horário, não é energia. O que a gente precisa é lidar com o conflito interno. E pra gente lidar com esse conflito interno, a gente precisa se deparar com ele, para poder identificar, olha, tem um conflito aqui. Como é que eu vou lidar com ele agora? Enquanto eu tô achando que tudo que acontece na minha vida vem de fora, é coincidência, como é que fala? É acaso. Eu não vou identificar que o negócio é comigo, que é interno, que eu vou ter que lidar com ele e resolver. Porque aquilo que eu não tomo consciência tende a se repetir. É daí que vem a repetição de padrão. Eu vou vivendo assim, ó, sem tomar consciência, sem me atentar às coisas, e as coisas vão se repetindo. Alguns se deparam com um cansaço, né, um excesso de repetição, e falam assim, mas gente, peraí, tem alguma coisa errada. Toda vez, quando chega nesse lugar, sei lá, meu relacionamento acaba. Toda vez que eu chego nessa época do ano, eu adoeço, sei lá. E a gente jura que é o tempo, jura que é o negócio que eu comi, jura que é o negócio que fizeram comigo. E aí, isso é o quê? Não tomar consciência de si, e eu vou continuar repetindo o padrão até que uma hora eu veja. Porque só tem duas maneiras da gente aprender. Uma é grande impacto emocional. Então, sei lá, você tomou um susto, você sentiu medo, você sentiu raiva, você, o que quer que seja, você teve um impacto emocional grande e aquilo, choque, você tomou um choque, você tomou um susto, às vezes o susto é maior do que o choque, põe mais a mão ali. Então, é uma forma de aprendizado. E a segunda forma é repetição. E fale. Por isso que na terapia a gente elabora um assunto de tanto a gente falar dele. Então, a gente às vezes primeiro se dá conta, fala assim, nossa, mas eu vou falar de novo isso aqui para terapeuta, ela não aguenta mais. Só que eu tô tendo que falar até que eu elabore. O padrão você não elimina, ele perde a força quando você se conscientiza dele. E ao mesmo tempo a autossabotagem ela vai perder força no momento que você se conscientizar dela. Então é isso, eu queria muito que vocês conseguissem fazer esses questionamentos para vocês mesmos, né, para buscar essa resposta dentro de vocês, por mais que a resposta num primeiro momento vai ser, meu marido, porque meu trabalho, porque eu não tenho tempo, o que quer que seja, fazer um esforço para pegar um assunto, né, um assunto de cada vez e tentar achar essa resposta interna, né, como o exemplo que eu dei. O que eu vou ter que lidar? Qual que é o sentimento que lateja aqui, que me impede de seguir? Quem que eu vou ter que enfrentar? Quem que eu vou ter que quem que vai se decepcionar comigo? Quem que vai se afastar de mim? É mais nesse sentido as questões, né? E eu queria deixar também um versículo da Bíblia que é em Josué, que fala, Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, que eu sou contigo. Então, independente do que você deseja, do que você quer atravessar, do que você está
querendo enfrentar, mas algo te impede, seja forte e corajoso, porque em qualquer a travessia que você for fazer, você vai ser abençoado, você vai ser conduzido a, ao melhor resultado possível, a, a chegar no lugar, porque não tem como você fazer uma travessia e ficar no meio do caminho. Ou você vai retroceder, ou você vai chegar do outro lado. Então, se você não criar coragem e ir, você vai voltar, porque você demanda dessa coragem, demanda dessa força para que você sustente essa decisão de ir. Então, o forte, o corajoso sustenta essa vontade, sustenta esse desejo, segura firme, lembra daquilo que você quer e vai, porque eu sou contigo, você vai chegar lá. Agora, sustenta, sustenta, porque o mais difícil é sustentar, o mais fácil é dar desculpa, o mais fácil é falar assim, olha, que pena, né? Aconteceu aquilo lá, mas olha, o que eu vejo tanto assim no nosso dia a dia, em filme, em história, documentário. Olha, eu tava indo, tal, e aí eu tive um acidente, e eu, sei lá, eu era pra ser jogador de não sei do que, e aí eu sofri um acidente, e aí eu tive que fazer não sei quanta cirurgia no joelho, blá blá blá. Por que será? E aí, quando a pessoa está refletindo sobre esse assunto, ela já é adulta, ela já está lá na frente, e aí você vai ouvindo a descrição da biografia da pessoa, por exemplo. É lógico, para um psicólogo que tem a escuta mais técnica, né, mais aguçada para esse tipo de coisa, ela vai identificar esse medo estava na pessoa, e graças a Deus que deu esse problema aí no joelho, mas ele é ambivalente, porque ao mesmo tempo que ele é frustrante, ele impediu de eu ver se eu conseguia, ele me deixou num lugar confortável, porque eu tava com medo de não conseguir. Mas só que agora que eu sou adulto, e aqueles medos eu não tenho mais, porque hoje eu já tenho a força, eu teria coragem, eu sou frustrado porque infelizmente tive esse problema, mas na verdade me faltou força e coragem. Então seja forte e corajoso e vai, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece alguém que você identifica, você fala assim, nossa, essa pessoa aqui tá repetindo o padrão, eu tô vendo essa pessoa toda vez que ela tá chegando lá, acontece alguma coisa e ela retrocede, envia para ela, para dar uma encorajada nela, para ela atravessar da próxima vez, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!